Dor na coluna ao acordar cedo. O que pode ser isso? Você tem dor quando levanta na coluna, na lombar, ou na cervical, ou na coluna torácica, no meio das costas? O que será que é isso? Bom, a gente vai descomplicar isso para você nesse vídeo. Já peço para você o seu like, peço para você se inscrever, comentar temas que seja do seu interesse para a gente estar fazendo o vídeo aqui, tá? Eu quero poder entender o que vocês estão passando para poder ajudar vocês da melhor forma, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu sou o Dr. Guilherme, fisioterapeuta especialista em dor, então o que eu mais vejo todos os dias na minha vida são queixas de dor, né? Então, assim, gente, eu já recebi alguns casos, né, bastante, inclusive, de pessoas que têm dor ao acordar e não sabem por quê, não sabem o motivo, né? Então, vamos tentar esclarecer algumas coisas aqui, tá? Lembrando que isso não substitui você passar por uma consulta específica para você, para entender o seu caso. Isso não substitui, mas pode te ajudar muito esse vídeo, tá? Então, se você não passou por um profissional e talvez tenha interesse em passar com a gente, o link vai estar aqui embaixo na descrição para você poder agendar o seu horário comigo, para a gente poder bater um papo aí online ou presencial e poder tratar isso da melhor forma possível para entender melhor o seu caso, tá bom? Vamos lá. Dor ao acordar de manhã, né? O dia mal começou, o galo mal cantou, o sol mal nasceu e você já começa o dia com dor, irritado, estressado. E isso se torna uma rotina diária na sua semana, no seu mês. Quando viu, já está chegando em um ano e já está ali aceitando que essa dor é normal. Não é normal, tá, gente? Não é normal. Primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Vamos lá por etapas. Vamos para a parte estrutural, vamos para a parte ambiental. Como tem sido o seu sono? A gente precisa ver isso. Tem dormido bem? Tem dormido bem? Tem dormido de uma forma saudável, né? Tem dormido cedo para acordar cedo ou tem dormido tarde para acordar cedo, né? Às vezes não, tá? Hoje isso é luxo, né, gente? A gente sabe que isso é um luxo hoje em dia, a pessoa ter uma qualidade de sono boa, mas não deveria. Deveria ser, assim, um direito, uma obrigação de todo mundo poder desfrutar disso. Por quê? A gente chega muito tarde, estressado, ele tem que lidar com as coisas da casa, e aí acaba dormindo tarde, e no outro dia, 5 horas da manhã, tem que acordar já, né? Então, assim, procure dormir pelo menos umas 7, 8 horas por noite. Dormir bem, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa ali já eliminar ali das nossas dúvidas. Se você já começou, a primeira coisa que eu falei, seu sono tá mal, já nem espere as outras coisas, já vai corrigir o seu sono, tá? Corrige seu sono para depois corrigir as outras demais coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Depois a gente precisa ver outras coisas. Não é um fator tão importante quanto o sono, mas deve ser observado. Seu travesseiro, seu colchão e sua postura para dormir, tá? Então, o travesseiro seu, como que é? Você dorme como? De barriga para baixo? Você dorme de barriga para cima? O travesseiro é alto demais ou o travesseiro é baixo demais? O colchão é muito mole? A gente precisa ver isso, tá? Se o colchão está cedendo muito ao seu peso, a gente precisa observar. O ideal é que o colchão ele tenha uma estrutura boa e uma resistência boa para o seu peso, para não ceder demais, tá? Quando ele cede demais, sua coluna pode acabar entrando numa posição desfavorável ali, né? Então, assim, como que é a sua cama e as estruturas ali que você dorme? O travesseiro for muito alto, vai prejudicar a sua coluna. O travesseiro é muito baixo, seu pescoço fica muito suspenso, vai prejudicar a sua coluna. Isso de a gente dizendo uma noite toda, né? Numa posição desfavorável. Então busque mudar as estruturas da sua cama, os seus travesseiros, seu colchão, tá? Outra coisa, a temperatura que você dorme. Dorme no frio demais, ar-condicionado ali em cima, o vento. Toma cuidado, a temperatura pode desfavorecer ali, pode te gerar dor, tá?
Então joga o vento um pouquinho para cima. O ideal ali é dormir numa temperatura amena, né? Entre 22 a 25 graus ali, uma noite confortável de sono. Não precisa muito abaixo disso. Calor excessivo também atrapalha a qualidade do sono à noite. Então, né, a gente tem que ter um meio termo aí, né? Tá, mas evite um excesso de baixa temperatura direto em você, ou evite o excesso da temperatura também, né? Claro que ninguém dorme num calor insuportável para gerar dor, né? O calor seria mais atrapalhar a qualidade de sono sua. Mas estímulos ofensivos para o seu corpo pode te gerar dor, tá? Isso vale para o trabalho também. Se você trabalha no ar-condicionado muito forte, voltado para sua estrutura corporal, isso pode gerar dores, tá? Talvez você tenha dores aí que você não sabe a causa. Começa a observar para a temperatura. Às vezes você trabalha num lugar muito quente, um calor muito excessivo, pode te gerar dor também. Isso vale para os brilhos, tá? Brilho do celular pode te gerar dor de cabeça. Brilho da TV, muito brilho no seu olho, pode gerar dores, tá? Pode acentuar, inclusive, outras dores, não só dor de cabeça e dor no olho. Pode gerar outras dores que você tem no seu corpo, o brilho excessivo pode aumentá-las, tá? Interessante, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas isso é tema para outro vídeo, tá? Voltando ao acordar, outra coisa que a gente começa a observar agora é na sua rotina. Como que é a sua rotina, né? Você tem mobilidade na sua coluna? Então, se a gente não faz nada, não faz nenhuma atividade física, né? Não tem uma rotina de atividade física, fica complicado, né? Porque aí você dorme e sua circulação já não está tão boa, né? Já está um pouquinho parado ali, muito tempo à noite em uma posição. Quando você acorda, seu corpo está totalmente dolorido, devido à falta de movimento prolongado durante a noite. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa movimentar mais essa coluna aí, tá? Durante o dia. Então, o que eu oriento? Exercício físico. Eu vou te passar alguns exercícios para sua coluna que vai te ajudar bem, né? Mas isso não exclui você fazer atividade física, né? Pelo menos, gente, pelo menos aí uns 200, 250 minutos semanais de atividade física, pelo menos, tá? Então, assim, se você não faz nada hoje, é igual o sono, tá? Eu deveria ter falado isso junto com o sono, no começo do vídeo. Se você dorme mal e se você não faz atividade física, não precisa nem olhar para o teu travesseiro, para o teu colchão, não precisa nem olhar para o brilho, para o calor, para o frio, não precisa nem olhar para isso. Vai corrigir essas duas coisas, atividade física, nem vai procurar remédio milagroso, não vai procurar exercício milagroso para sua coluna que não vai resolver, tá? Vai corrigir o seu sono e vai atingir essa meta de atividade física que eu te falei. Vai fazer atividade física pelo menos uns 200, 250 minutos semanais. Tá? Senão fica difícil. Senão fica difícil. Tá? A gente falar de 200 minutos aí, semanais, a gente tá falando aí de meia horinha por dia, né? Meia horinha de caminhada, uma caminhadinha mais acelerada por dia, já vai te ajudar muito, vai ajudar muito a sua coluna e muito o seu organismo, tá? Aí quando você for dormir e acordar, você não vai acordar tão dolorido quanto você acorda. Claro que isso demanda tempo. Faça pelo menos umas 2, 3 semanas dessas atividades físicas e experimente como você vai acordar nos outros dias, tá? Aí se você já faz isso, né, ainda tem alguma dor, aí a gente começa a olhar para esses fatores, colchão, travesseiro, né? A gente começa a olhar para a temperatura e a gente começa a olhar para alguns exercícios que vão te ajudar um pouco, tá? Exercícios de mobilidade. Quais são esses exercícios? Eu peço para a pessoa fazer uma flexão e extensão de cervical. De 2 a 3 minutos você vai fazer esses exercícios deitado antes de levantar, tá? Na cama. Então você vai fazer extensão, flexão de cervical, né? Por alguns minutos, por alguns segundos.
rotação da cervical, alguns segundos, deitado na cama mesmo, tá? Você vai fazer a torção de coluna torácica, né, por alguns segundos, e você vai fazer a extensão e flexão de coluna lombar por alguns segundos. Isso de 1 a 3 minutos, aí você levanta e começa o seu dia, tá? Faça esses exercícios todos os dias antes de levantar. De preferência, faça antes de dormir também, quando você estiver deitado para dormir, tá bom? Isso vai te ajudar demais mesmo, tá? Então, essas são as dicas, né? Se você tem essas dores, existem alguns fatores para você observar, mas o principal fator, tá? A falta de movimento, a atividade física. Se você faz uma atividade física assim, né, bem. Se você é um praticante de atividade física bem ativo durante a semana, talvez esteja faltando essa mobilidade da coluna, tá? Talvez é uma atividade física onde você só faz força, onde você só corre, talvez, mas não tem tanta mobilidade. Então, continua com a sua atividade física, né? E faça esses movimentos que eu expliquei aqui no vídeo, tá bom? Vai te ajudar bastante. E é isso. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem você ama, com quem você conhece, que tem essas dores ao levantar de manhã, e até o próximo vídeo.